Olá, então, para nós finalizarmos o estudo aí das algas, falar um pouquinho mais sobre agora outros 3 grupos de algas também, então lá do grupo dos protistas, algas eucariontes, mas nesse caso nós temos especialmente as macroalgas, aquelas multicelulares, como é o caso das feofícias, rodofícias, e uma boa parte das clorofícias. Então, clorofícias tem tanto algas unicelulares quanto algas pluricelulares. O termo talófitas é usado especialmente para as macroalgas, em função do fato de elas não terem realmente uma estrutura que lembre raiz, caule e folhas verdadeiras. Então, elas formam esse talo, que, na verdade, a maior parte da sustentação deles é a própria água. Então, quando elas estão fora da água, elas não têm uma sustentação como a gente observa lá nos vegetais. O que vai diferenciar especialmente esses grupos é o tipo do pigmento, né, que vai compor, então, que estará presente nessas algas, a composição da parede celular, que é diferente entre elas, e também o que tipo de substância de reserva elas armazenam. Tá? Então, isso que diferencia clorofícias, feofícias e rodofícias, além, né, do que a gente já viu lá em relação às microalgas dos outros grupos. Se eu pensar, então, nas clorofícias, são as algas verdes, como eu falei, tanto único quanto pluricelulares, elas possuem, então, as clorofilas, A e B, outros pigmentos, e na parede celular também nós temos uma variação aí grande, tem algumas que têm celulose, pectose, quitina, que são carboidratos, ou ainda carbonato de cálcio. Então, é bem variável entre as clorofícias. Aqui nós temos exemplos de algas unicelulares, então, clamidomonas, chlorella, são unicelulares, são todas de água doce. Nesse caso, uma filamentosa, observa aqui o cloroplasto, que ele tem esse aspecto, né, de espiral, por isso o termo, então, é o cloroplasto que ele tem esse aspecto de espiralzinha. E aqui o volvox, que é uma alga esférica, né, uma colônia, na verdade, que fica na coluna d'água. Então, clorofícias, o nome já ajuda, clorofícia tem clorofila, né, em grande quantidade, por isso define o grupo. E aqui um exemplo das clorofícias que são macroscópicas, as grandes algas, especialmente a uva, que é aquela alga que a gente encontra facilmente lá na praia, né, no costão rochoso, às vezes ela se desprende e vem parar na areia. Quando a maré está baixa, ela fica exposta ao ar, ela desidrata, então ela fica assim murchinha, mas quando a maré sobe, ela reidrata, então ela volta a ser, então, uma alga, nesse talozinho aqui que fica, então, suspenso aí na coluna d'água. Temos alguns outros exemplos, o códio também é bem comum aqui no sul do Brasil, né, ele fica aderido às rochas e às vezes a gente encontra uns fragmentos na praia. Então, todas são clorofícias. E junto com as clorofícias, alguns até consideram no mesmo grupo, mas vou chamar a atenção aqui um pouco à parte, as carofícias, porque elas são principalmente de água doce, e elas também, então, tem essas clorofilas, tem carotenoides, antofilas, e armazenam amido. Então, também são muito semelhantes às clorofícias, e possivelmente entre elas é que surgiu aí os primeiros vegetais, um sistema comum com esse grupo de algas. Nesse caso, como eu falei, elas são principalmente verdes, né, assim como as clorofícias, mas elas podem ter, então, outros pigmentos que podem dar um tom, então, puxando um pouco para o castanho em algumas situações. Então, essas são principalmente de água doce, e as clorofícias macroscópicas, as pluricelulares, são mais marinhas. Eu vou chamar a atenção, já que estamos falando das clorofícias, porque às vezes vocês podem observar isso em alguns ambientes, né? Especialmente para quem já passou lá perto do passeio público, muitas vezes ela está nessa condição aqui. Alguns ambientes de água doce, principalmente, que estão com esse aspecto esverdeado, bem, né, carregado assim, na água. Quando acontece isso, nós vemos que ocorreu um fenômeno chamado floração, que é quando se replica muitas algas, uma proliferação bem grande de algas, lembra que elas são unicelulares, nesse caso, e elas se dividem por mitose e por reprodução assexuada. Então, a gente chama de floração algal, boom de algas, e normalmente são algas verdes, as clorofícias, mas pode ter aqui misturado também as cianobactérias, que são aqueles grupos lá, procariontes, que viram junto com as bactérias, que são também esverdeados, e também aqui no meio vai ter, lógico, muitos protozoários, né, organismos do zooplâncton. Isso aqui é mais comum de usar esse termo floração para o ambiente de água doce, mas a floração também, lembra que a gente já falou desse fenômeno acontecendo lá, quando a gente falou dos dinoflagelados. Só que nesse caso, quando são em ambiente marinho, lembra do fenômeno da maré vermelha, porque aquela água fica com um tom avermelhado, porque é especialmente algas desse grupo que se proliferam. Tá? Então, nos dois casos são florações, mas quando é por dinoflagelados, a gente tem aquele fenômeno que chama de maré vermelha, né, que não é só pelo aporte de matéria orgânica, não é porque está muito nutritiva a água que elas se proliferaram, por outros fenômenos de salinidade, temperatura também. Certo? Então, floração, para lembrar o que é direitinho. Além das clorofícias, então nós temos aqui as feofícias, só que nesse caso são todas pluricelulares.
Elas têm as clorofilas como todas as outras algas, mas tem esse pigmento que é o que define o grupo, né? A fucoxantina, que define, então, que as feofícias estão separadas das outras. E nesse caso, elas possuem assim, um aspecto bem que lembra muito um vegetal, que parece folha, caule e raiz, mas não são verdadeiros, não tem estrutura de sustentação, de transporte, nem nada disso. Então, elas são suportadas pela própria coluna d'água, e elas têm essa estrutura, essas vesículas, especialmente no sargaço, que são essas bolinhas que ficam cheias de ar, para ajudar, então, elas a manter a postura, digamos, lá dentro da água. Então, aqui no sul do Brasil é muito típico encontrarmos aqui o sargaço, que é uma feofície. Temos outros exemplos, então a laminária, uma alga bem visível também no litoral. Aqui no sul a gente encontra muito a padina, que parece um lequezinho, e a colpomênia, é mais para o sul ali, Santa Catarina, lá quase Rio Grande, temos bastante a colpomênia também. E aqui não tem isso no Brasil, mas é mais no Pacífico, nós temos essa alga que forma os kelps, Macrocystis, que é aquela alga maior que existe, que pode chegar a quase 100 metros de comprimento, e ela é uma feofície. Então, dentre as macroalgas maiores, estão aí, então, dentro do grupo das feofícias, esses kelps, né, esses Macrocystis aqui. Então, especialmente dessa espécie aqui, que é extraído essa substância, o ácido algínico ou algina, que é usado na indústria. Então, ele é proveniente da parede celular dessas algas. Então, a parede celular possui celulose, mas também pode ter, na maioria delas, esse ácido algínico, que é explorado, então, comercialmente. Aqui, outro grupo, as rodofícias ou algas vermelhas, também são pluricelulares, elas têm as clorofilas, e tem esse pigmento aqui, que é a fucoeritrina, ou ficoeritrina, que é um pigmento vermelho. Então, por isso que elas são ditas algas vermelhas, em função desse pigmento. Tá? Então, elas têm a parede celular também com componentes diferentes, celulose, mas tem também substâncias pépticas, ágar, carragenina e carbonato de cálcio. A ágar e carragenina também são explorados na indústria. Então, o gelídio, por exemplo, é comum aqui no nosso litoral, é dele que se extrai o ágar, que é usado na indústria, tanto para fazer agricultura para laboratório, como também indústrias de alimentos, para emulsificar, estabilizar produtos. Do condros também se extrai especialmente aqui a carragenina. Tá? E aqui nós temos o exemplo de uma alga que, veja, uma alga vermelha, das rodofícias, que é a pórfira, que popularmente é conhecida como nori, que eles desidratam para fazer, então, aquelas algas, aquelas lâminas para fazer o sushi. Então, ela, quando está fora da água, né, quando a maré baixa, ela também fica bem desidratada, mas quando a maré sobe lá no oceano, daí ela vai reidratar e ficar novamente com esse aspecto, né, de algo mais vivo. Nas algas rodofícias que tem na parede celular o carbonato de cálcio, aí elas têm esse aspecto aqui que parece mais rochoso, porque elas têm, então, uma impregnação de calcário, diz que são as algas calcárias. Veja que ela é meio rosada, então ela é uma alga rodofícia, dentro do grupão das algas vermelhas, mas ela, então, tem também aí o carbonato de cálcio. Então, não esqueçam que as algas, como já falamos, elas são extremamente importantes, em termos ecológicos, né? Elas fazem fotossíntese, elas são então, base da cadeia alimentar, servem de alimento para todos os outros organismos dali para frente, né, que são os consumidores primários, depois eles servem de alimento para os demais, e também liberam uma grande quantidade de oxigênio. Então, já vimos a importância ecológica. Mas não esqueça, então, esse aumento aí da importância, né, das algas também economicamente. Então, elas são usadas principalmente como alimento, né, então, há muito tempo já. Elas são ricas em carboidratos, fibras, vitaminas e sais minerais. Então, nem sempre ela tem um gosto bom, digamos assim, mas tem gente que compra, né, extrato lá de clorela, que é alga concentrada, tem situações que você come ela in natura, refogada, como a gente falou, desidratada, e além de usar assim na alimentação, eles usam também na indústria para fabricação de gomas, corantes naturais, pastas, gelatinas, não sei se você já comeram essa balinha aqui, é uma gelatininha de alga, então essa até que é razoavelmente boa em termos de gosto. E também se extrai o agar-agar, né, especialmente das algas vermelhas, das rodofícias, que eles fazem também aqueles meios de cultura para cultivar, então, tanto bactérias quanto fungos em laboratórios, colocam nas plaquinhas de Petri, esterilizam e aí replicam aqueles organismos para poder fazer o estudo. Então, agar-agar também das plaquinhas. E tem sido usado muito em cosméticos também, tanto cremes quanto loções, né, tem algumas propriedades bastante interessantes, tanto nessa parte também de cosméticos, certo? Então, várias utilidades aí para as algas na indústria. Não esqueça que eu já tinha falado na aula passada
sobre o diatomito, que é aquela rocha lá no fundo marinho, que é proveniente das frústulas, né, das carapaças daquela alga unicelular que são as diatomáceas. Então, aqui pensando de modo geral, aí, em exploração mais econômica das algas também, certo? Então, por hoje seria isso. Então, não esqueçam também de ler um pouquinho mais no livro, né? E se tiverem dúvidas, qualquer coisa é só chamar a gente. Até mais!